Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Marcos Barná, sou da Igreja Presbiteriana do Itaim Paulista. Estou aqui mais uma vez para a gente abordar um vídeo com conteúdo teológico aí, coisa rapidinho, tá bom? E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma questão que é meio que um jargão usado no meio de muitos cristãos aí, que é Deus não faz acepção de pessoas. Será mesmo que Deus não faz acepção de pessoas? Então assiste aí o vídeo e no final vamos ver se você continua com a sua mesma visão, ok? Vamos lá. Pessoal, para iniciar, onde está esse texto, esse versículo? Está em Atos capítulo 10, versículo 34. Eu vou pegar a Bíblia aqui e vamos ler esse Atos 10, 34. Atos 10, 34 diz assim: Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E até aí, ok, muita gente usa desse versículo, esse é o ponto, para refutar, para tentar refutar, para tentar rebater, para negar a predestinação, a eleição, que Deus escolhe um e não escolhe o outro e tal, né? É muito simples, gente. Basta você fazer uma análise básica do texto como um todo, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui de novo o 34 e eu vou continuar, lerei o 35, um versículo apenas a mais para que a gente já vai expandir a nossa ideia, tá bom? Então 34, Atos 10, versículos 34 e 35. 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então muita gente usa desse versículo do 34, Deus não faz acepção de pessoas, para negar que Deus escolhe, que Deus elege, que Deus escolhe um e não escolhe o outro. Só que assim, usar esse versículo é de uma infantilidade de argumentos assim, assustadora. O versículo 35 já explica o sentido real desse texto, que fala: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ou seja, está falando que Deus não faz acepção de pessoas em relação a pessoas de todas as nações. Então, judeu, brasileiro, espanhol, argentino, enfim. Nesse sentido, Deus tem os seus eleitos e escolhidos em todos os locais. Não está em nenhum momento dizendo que Deus não escolhe um e deixa de escolher o outro, né? Se você ler o capítulo 10 inteiro, esse versículo veio dentro da história de um homem chamado Cornélio, que não era judeu, mas ele recebeu a visita de um anjo. E o anjo, né, falou com ele, e ele: mas será que isso é possível? Eu não sou judeu, né? E aí chamou Pedro, Pedro foi lá, soube da história, e aí é que Pedro falou: olha, na verdade Deus escolhe pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, você não precisa ser judeu. Lembrando, gente, que tá nesse contexto de início de pregação do evangelho, que teve aquela questão se o evangelho era apenas para os judeus. E aí, é nessa ideia, reforçando mais uma vez essa ideia que não, o evangelho não é somente para judeus, é para pessoas de todas as nações, ok? Agora, umas considerações a mais aqui. Há algum tempo atrás, um pastor, né, para tentar refutar o calvinismo e tal, ele usou um texto de Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha isso daqui. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí ele fala: tá vendo? A graça é para todos, não tem isso que Deus escolhe um, não escolhe outro. Mais uma vez, é infantil isso daqui. Porque esse versículo 11, é curioso que ele começa com a expressão porquanto. Esse porquanto significa uma explicação do que foi dito anteriormente. Poderia ser trocado por visto que, já que. Então é o seguinte, você vem explanando uma ideia e aí você fala: bom, visto que a gente já viu isso aí tudo, é isso, a graça se manifestou para todos os homens. Então em Tito 2,11 ele fala isso, ok, mas se você ler do versículo 1 até o 10, vai falar quem são esses todos os homens. No versículo 2 de Tito, capítulo 2, fala: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, né, e por aí vai. No versículo 3 fala das mulheres idosas, que as mulheres idosas sejam da mesma forma, e assim vai. No versículo 4 fala que as mulheres devem instruir as mais jovens e tal, não sei o quê. No versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta. No versículo 9, quanto aos servos. Então veja, no fundo, e aí depois de falar disso tudo, aí no 11 ele fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quais todos os homens? Ao homem idoso, ao moço, à mulher idosa, ao servo. Então, a todos os tipos de pessoas. Então, tudo isso para refutar que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Deus escolhe sim. Porque, veja, Deus escolheu Abraão
e não escolheu outras pessoas, né? Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú antes que eles tivessem nascido no ventre. Deus escolheu um e não escolheu o outro. Aí tem alguns que vão dizer, mas escolheu para ser nação. Mas nação é feita de pessoas. Tem pessoas que fazem aquela nação ser nação e Deus não os escolheu, escolheu outros, né? Que mais? Bom, Deus escolheu Israel, né? Outro exemplo, tomada da terra. Deus mandou o pessoal entrar em Jericó. Em Jericó tinha pessoas. Deus escolheu o seu povo e não escolheu esses que estavam lá, né? Deus escolheu o seu povo e não escolheu esses daqui. Então, é uma escolha. Como não é? Aí alguns podem falar, não, mas é porque eles não adoravam a Deus. É por isso que Deus mandou que o povo entrasse lá e destruísse tudo. Mas eles não adoravam a Deus porque Deus não escolheu se revelar para eles. E se Deus não escolheu se revelar para eles, como que eles iriam conhecer a Deus? Porque Deus escolheu para quem ele queria se revelar. Deus escolhe. Deus escolheu Davi para ser rei, não escolheu os seus irmãos. Claro que alguns vão falar, mas é que Deus viu no futuro como Davi ia ser. Esse argumento também é muito fraco, porque Deus não é baseado no mérito de ninguém, né? Deus escolhe livremente. Ainda falando de Davi e Golias. Deus escolheu Davi e não Golias. Deus tinha um lado ali. Como Deus não escolhe? Então, no sentido de que Deus não escolhe nunca jamais um e deixa de escolher outro, aquele texto não tem o menor embasamento bíblico. Então, Deus faz acepção de pessoas nesse sentido de escolher um e não escolher outro? Sim, Deus faz. Ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Então, aquele pensamento comum para muitos cristãos, Deus não faz acepção de pessoas. Lê o texto inteiro, que você vai ver que o texto não fala disso, fala de pessoas de todas as nações. Deus escolhe pessoas de todas as nações. Ele não deixa de fora nenhuma nação por ser nação X ou Y. Deus tem os seus escolhidos em todas as nações. E por outro lado, a Bíblia é repleta de exemplos de que Deus escolheu um e não escolheu o outro. Deus escolheu esse e não escolheu aquele. Então Deus escolhe sim, e nesse sentido Deus faz acepção sim, e Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus e Ele é soberano. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal e visita a nossa igreja e seja abençoado com o conteúdo reformado. Então, irmãos, fiquem com a graça do nosso Deus, abraços e até o próximo vídeo.